Bom dia, Portal Desacato. Bom dia, a minha querida coluna Direitos das Manas. Estamos aqui, o Raul já falou, né? Estamos aqui no aeroporto de Florianópolis, que aliás está muito bonito aqui o aeroporto. E a trabalho, né? Viagem a trabalho, mas cumprindo aqui a nossa missão de participar da Manhã com Dignidade. E hoje eu quero falar com você sobre um direito muito importante, que é o direito à liberdade de expressão, trazendo aqui a nossa constante preocupação em observar o nosso ordenamento jurídico, né, como professora de direito constitucional, trazer aquilo que a Constituição preconiza aqui no Brasil, trazer também o entendimento jurisprudencial, né? Então, eu entendo que é muito importante, e nesse momento que a gente teve recentemente aí aquela situação em que no festival Lollapalooza, a Pablo Vittar fez uma manifestação política e o Partido Liberal ajuizou uma ação e o ministro do TSE, Araújo, deu uma liminar, né, determinando que o festival proibisse os artistas de se manifestarem. Então é importante que a gente faça algumas colocações sobre isso, né? Bom, primeiro, o artigo 5º da Constituição, que é o coração dos direitos fundamentais, né? Ele tem, lembrando que direitos fundamentais são também direitos humanos. Eu tô sem meu óculos aqui, mas acho que é o Prof. Milton que tá ali. Se é ele, quero mandar um beijão pro Prof. Milton, que sempre acompanha, né? Para todo mundo de Chapecó, de Florianópolis, Xanxerê, Xaxim, que o pessoal me avisa lá que tá acompanhando. Um beijo. Mas então, gente, o artigo 5º da Constituição, ele é o coração dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais são direitos humanos também. Então, ali no artigo 5º, a gente tem os mais variados: liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade profissional, igualdade, né? Então, por quê? Porque a dignidade, quando a gente pensa assim no ser humano, para ele viver na sua essência, ele precisa ter a sua dignidade preservada. E o que é, na prática, a dignidade? Primeiro, o direito à vida, depois o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à segurança. Então, vários direitos que a gente tem aí na Constituição. E o artigo 5º, então, ele traz, eu trouxe aqui, eu vou colocar exatamente a redação para vocês verem. Então, a Constituição Federal garante a liberdade de expressão. Agora, claro, a pessoa precisa assinar, né? Não pode ser uma manifestação apócrifa, ou seja, sem assinatura. Então é importante. E também a gente tem aqui no artigo 220 da Constituição também, o parágrafo 2º fala: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística, tá? Então, a Constituição de 88 nos garante, nos assegura o direito de nos manifestarmos politicamente, ideologicamente, né, do ponto de vista da religião que desejamos seguir, ou se não desejamos seguir nenhuma também. Então, isso tudo está dentro de um princípio maior, que é a liberdade. Depois da vida, o maior direito que a gente tem é a liberdade. E a liberdade de expressão foi um dos maiores direitos que a Constituição Federal nos garantiu. A gente poder fazer críticas, né, ao governo, seja ele no âmbito municipal, estadual, federal, aos parlamentares, e isso é essencial, tendo em vista que o salário, né, dos políticos e dos servidores públicos em geral, ele é pago a partir do dinheiro público, ou seja, do dinheiro que cada pessoa, aquela pessoa que ganha R$500 por mês, que ganha R$1.000 por mês, que ganha 10 mil, 20 mil, a pessoa paga impostos a cada compra que ela faz, e esse dinheiro vai pagar o salário do político. Então, é necessário que o cidadão, que a cidadã tenha esse direito de fazer as suas críticas que ela entenda necessário para melhorar, né, essa prestação de serviço. Na verdade, o político, o servidor público em sentido amplo, ele é um servidor, ele é um trabalhador do povo, né? Então, nesse sentido, aquela decisão do TSE, ao meu ver, fere o direito à liberdade de expressão, né? E não deixa de ser uma censura também. Por quê? Porque o que é vedado é a propaganda política eleitoral antecipada, né? E, inclusive, aqui, eu mesma participei da elaboração de uma peça processual para que fossem retirados vários outdoors que estão colocados em todo o estado de Santa Catarina e acredito que em todo o Brasil em favor
do presidente Bolsonaro, que, ao meu ver, aquilo ali sim caracteriza uma propaganda eleitoral antecipada, que são coisas totalmente diferentes do que num show artístico a pessoa, de forma espontânea, fazer uma manifestação, né? Então, ao meu ver, é algo muito grave, porque não podem nos calar, né? Se a gente estiver amordaçado, não puder falar, a gente não está numa democracia, e realmente nossa democracia ela está bastante abalada. Então é preciso que a gente tenha coragem para resistir nesse momento, né? Não é fácil, muitas vezes custa empregos de pessoas, custa a própria vida mais pacífica da pessoa, que vai ter conflitos por se manifestar, mas a gente precisamos nos agarrar na Constituição e buscar sua efetividade de todas as formas, né? Inclusive ontem saiu uma decisão posterior a essa decisão do ministro Araújo do TSE no STF, permitindo a manifestação política dos artistas, né? É importante dizer que ali no TSE foi uma decisão monocrática, né? Que significa que é de um julgador apenas, não foi uma decisão da turma e nem do tribunal pleno. Então é muito provável que essa decisão seja revisada no próprio TSE. Mas, paralelamente a isso, o STF, que é o órgão máximo do Poder Judiciário, já determinou que é possível que os artistas se manifestem. E, gente, não podemos perder esse direito, né, de nos expressarmos, de fazer crítica ao governo que for, né, porque senão a gente vai estar vivendo amordaçado, e viver sem liberdade é uma vida indigna, né? É uma vida que não condiz com aquilo que a gente precisa como elementos basilares para o ser humano. Então, eu não consegui ler aqui algumas coisas que eu vi que apareceu ali, porque eu estou sem o meu óculos, tá? Mas eu quero dizer assim, que a gente precisa manter a Constituição, ela é muito importante, porque é justamente nos momentos de crise que a gente precisa desses instrumentos para a garantia dos nossos direitos, né? E como eu falei antes, não é fácil, mas a gente precisa usar todos os instrumentos que a gente pode, né? Sejam eles conversar com as pessoas, agora mesmo eu estava aqui no banheiro conversando com uma senhora, explicando, seja usar as nossas redes sociais, nos informarmos com informações verdadeiras e usar também o meio judicial, né? Quando for necessário, que é também um recurso que a gente tem, um instrumento de garantia dos direitos. Para isso que servem os advogados, para isso as advogadas, né? Para isso que a gente tem o poder judiciário. É claro que problemas fazem parte da sociedade, mas a gente precisa aos poucos ir solucionando. Não podemos titubear, não podemos fraquejar nesse momento, né? A gente precisa manter aí a força e a consciência de que o ano de 2022 é um ano muito importante para a gente combater esse obscurantismo, essa lesão à democracia que está acontecendo no nosso país, não só no que se refere ao presidente da República, mas a vários parlamentares que compactuam com ações antidemocráticas, né, e que vêm a ferir os direitos das mulheres, o direito ao meio ambiente, o direito das pessoas com deficiência, o direito dos povos indígenas. Tá bem? É isso aí esse recado que eu queria deixar para vocês hoje, e um beijo.